Amém. A paz do Senhor, irmãos que já estão aqui na igreja, um número até bom, louvado seja o nome do Senhor, e a paz do Senhor aos irmãos que estão em casa, né? Louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos hoje continuar, irmãos, o assunto que começamos na quarta-feira. Na quarta-feira nós trabalhamos com um assunto que deveria estar na revista. Mas por que não está na revista? Não está na revista por uma razão simples. Porque a gente não pode transformar a revista em um livro, né? É muita coisa. Então, o que foi feito? Alguns pontos que estamos tratando nos vídeos, daí porque você tem toda uma playlist sobre esta revista, A Igreja e o Arrebatamento. Então, todos os vídeos têm o assunto completo. E aí complementa a própria revista. Então, na quarta-feira, nós começamos a tratar de um assunto muito sério, que é o que acontece depois da morte e antes do arrebatamento. Ou seja, existe um período da nossa vida, e eu digo vida porque, como nós vimos, a gente fica consciente, a gente sabe o que está acontecendo. Tem um período na nossa vida que é um período chamado intermediário, né? Os teólogos chamam, obrigado, meu irmão, os teólogos chamam de estado intermediário, e esse período, ele é o período que vem depois da morte e antes da ressurreição. Nós vimos na quarta-feira, inclusive a mensagem foi ontem também passada de novo pela manhã, né, no estudo bíblico diário, o início de todas essas questões, e hoje nós vamos continuar. Sabendo que hoje nós vamos terminar aquilo que no Novo Testamento está escrito sobre isso, e na quarta-feira, pastor Cícero, já conversei com ele, ele vai estar conosco, trabalhando. Como era esse fenômeno entre a morte e a ressurreição na visão do Velho Testamento, e aí você vai conseguir uma visão completa. Porque entendendo o que Jesus falou, você depois pode abrir o Velho Testamento e compreender como era e o que Jesus talvez tenha mudado. Então o assunto continua hoje e o assunto finaliza na próxima quarta-feira. E aí domingo já fazendo a propaganda. Domingo nós entramos na lição da revista, lição de número 10. Lição 10, tá? Não é hoje, é no próximo domingo. E já aviso, nós vamos, na lição 10, trabalhar com assuntos importantíssimos. Nós vamos responder a indagações, questões que quem pensa diferente da gente faz. Então, há uma série de questões que aqueles que não acreditam na ressurreição, antes da grande tribulação, ela sempre faz, essa pessoa faz. Eles são chamados pós-tribulacionistas. E aí a gente vai, no próximo domingo, abrindo a lição 10 e a fundo em todos esses aspectos. Então, vamos continuar entendendo o que acontece após a morte e antes da ressurreição. Só relembrando, nós já vimos que, depois da morte, o espírito volta a Deus que o deu e, imediatamente, voltando o espírito a Deus que o deu,
O corpo volta ao pó. O corpo volta ao pó. Então, o que é a morte física? A morte física é este fenômeno não tão simples, mas real, em que o nosso corpo acaba de forma definitiva. E depois, no momento correto, é que nós somos ressuscitados, ou seja, um novo corpo nos é dado. Tá, pastor, então se o corpo é destruído e vem um novo corpo, como é que a gente fica? A gente fica deitado, dormindo? Não. A Bíblia diz que após a morte segue-se o juízo. E ninguém é maluco de passar por um juízo de forma inconsciente. Isso significa que, quando a gente se encontra com Deus, nós estamos absolutamente conscientes, sabendo de tudo, e seremos julgados. E esse é o primeiro julgamento, onde Deus olha para cada um de nós e diz, ou céu ou inferno, ou paraíso ou inferno. E estes dois locais intermediários, a gente chama intermediário, onde as almas ficam, elas ficam aguardando, obviamente, a ressurreição, porque muitos ressuscitarão para a vida eterna. E aí estarão com Cristo para sempre, no milênio e na vida eterna. Outros ressuscitarão para a morte eterna. Então, quem está no paraíso, ressuscita para o milênio, para as bodas do Cordeiro, para a vida eterna com Cristo. Quem está no inferno, infelizmente, ressuscita para a morte eterna no lago de fogo e enxofre. Vimos tudo isso na quarta-feira, com cada um dos textos. E agora, obviamente, nós falamos um pouco mais sobre o paraíso. E olha que interessante, terminamos na quarta-feira mostrando a realidade do paraíso e mostrando o caso do ladrão. O caso do ladrão, que Jesus olha para ele e diz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo. E é interessante que, então, definimos o paraíso como o local aonde Cristo recebe todos aqueles que morreram com Ele. Então, existem aqueles que vão morrer com Cristo, aceitar o Senhor como Salvador e viverão eternamente com Ele. E existe aquele lugar reservado para quem morre sem Cristo. E o próprio apóstolo Paulo já deixa isso muito claro quando ele assevera que aqueles que morreram com Cristo é que vão ser ressuscitados no momento do arrebatamento da igreja. Eles ressuscitam antes para depois viver eternamente com Cristo, né? E aí participar das bodas do Cordeiro, tudo aquilo que vimos na lição 8 e 9. Agora, quem morreu sem Cristo, infelizmente, a eles a ressurreição é garantida em Apocalipse 20, só para sair do inferno e para literalmente ir para o lago de fogo e enxofre, onde sofrerão uma eternidade inteira. Muito bem, irmãos, partindo então daqui e continuando a palavra do Senhor. Vamos pegar nossa Bíblia, nós precisamos muito dela, e nós vamos abrir em Mateus capítulo 22. Abra em Mateus capítulo 22.
morreu. Imediatamente o Espírito volta a Deus que o deu. E Cristo, de forma muito justa, já nos dirá, porque estaremos no paraíso, ou porque estaremos no lago de fogo, no inferno. Ou paraíso ou inferno. Então, morreu, você não perde a consciência, ao contrário. Deus faz com que você tenha uma consciência muito maior de tudo. Porque o pó volta à terra, o Espírito volta a Deus que o deu, para imediatamente passar pelo juízo definitivo. Definitivo. É muito interessante, porque se você parar e pensar, no paraíso, esse lugar que Cristo disse receber o ladrão, ainda mesmo naquele dia, o paraíso seria um local como? Você acredita que Abraão foi para o inferno e depois vai para o lago de fogo e enxofre? Isaac e Jacó. Você crê que os três, então, estão no paraíso, né? Ok. Então, tá bom. Então, metade dos meus problemas já foram resolvidos aqui dentro. Né? Vamos para a segunda metade. Abra comigo em Mateus capítulo 22. Mateus capítulo 22. Nós temos um encontro entre Jesus e os saduceus. Quem eram os saduceus? Os saduceus eram uma seita judaica na época de Cristo. Como assim seita judaica, pastor? O judaísmo não era um só e não tinha uma única Bíblia? Sim, tinha uma única Bíblia, que era o Velho Testamento. Na época de Cristo, o Novo Testamento ainda não tinha sido escrito. Tá. Mas que história é essa de seita? É porque você tem as várias linhas teológicas na época de Cristo, com crenças próprias à luz da leitura do Velho Testamento. Hoje você não tem os tradicionais que dizem que nós somos loucos. Eles não batem em nós pentecostal, manhã, tarde e noite, não é? Nós não somos pentecostais, não somos uma linha diferente deles. Então veja que com o Novo Testamento você tem linhas de pensamento teológico diferentes. Nós respeitamos eles, eles nos respeitam, e graças a Deus, os dois vão para o céu, porque pelo menos, para chegar no céu, o fundamental é crer que Jesus é o Salvador. Fazendo esse paralelo, que não é um paralelo histórico tão completo, mas só para a gente entender hoje o que eu estou falando, na época de Cristo você também tinha várias linhas teológicas. Fariseus, saduceus, zelotes. E os saduceus, que inclusive era a classe que dominava a ala sacerdotal, os saduceus, eles não criam na vida pós-morte. Os saduceus não criam na vida pós-morte. Então, olha que interessante. Os saduceus, eles diziam, morreu, está morto, acabou. Morreu, está morto, acabou. Eles não acreditavam na vida, o quê? Pós-morte. Em Mateus capítulo 22, versículo 23, diz assim: naquele dia, aproximaram-se dele, de Jesus, alguns saduceus, que dizem não haver ressurreição, e perguntaram, mestre, Moisés disse que se alguém morrer não tendo filho, seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência ao falecido.
O que é isso aqui? Isso aqui é a lei do levirato. Não existe mais para nós. Mas na época de Moisés, para você proteger a viúva, uma das formas de proteção da viúva era, o marido morreu. Ele tem irmão mais novo? Tem. Então o irmão tem que casar com a ex-mulher do marido, do seu irmão, ex-mulher, e os filhos que ela suscitar não são do novo marido, são do velho marido. Então, olha que interessante, para que você possa entender. Você sabe perfeitamente que eu sou o mais velho. Depois de mim vem o Lutero, e depois do Lutero vem o Jesuá. Ótimo, somos 3 irmãos que papai deixou, ok? Se nós vivêssemos no Velho Testamento, eu morrendo, para que minha esposa Dinha não ficasse abandonada e jogada, para que ela tivesse proteção, Pereira, o Lutero tinha que assumi-la como esposa. E proteger, e guardar, e proteger, e guardar. Mas se o Lutero viesse a ter filhos com a Dinha, os filhos seriam meus. Olha que interessante. Por uma questão de herança. Aí, de repente, Deus o livre guarde, o Lutero morre. Qual é o terceiro filho? Jesuá. Jesuá teria que assumir a Dinha. Mas, e aí como é que ficava a Mércia? Jesuá ia ter que assumir a Dinha e a Mércia. Ia ter que alimentar as duas. Cuidar das duas. E a Érica não ia brigar com nada, porque já estava na lei. Era a proteção. Agora o problema é, se morre eu, Lutero e Jesuá, ficavam as 3 tadinhas. Dinha, Érica e Mércia, ficavam as 3 atreladas à minha mãe, para tentar proteger socialmente minha mãe, e se minha mãe as dispensasse, elas poderiam convolar novas núpcias. Olha como era o Velho Testamento para a proteção da mulher. Você entendeu o que é a lei do levirato? Graças a Deus não existe hoje, né? Graças a Deus não existe hoje. Hoje é um só homem, uma só mulher, e graças a Deus por tudo. Porque, irmãs, basta uma esposa a vida inteira. Né? Nada contra as irmãs, mas basta uma só, para você se dedicar a amar, cuidar, proteger. Né? E aí o que acontece? Mas era uma forma de proteção da mulher. E aí os saduceus malandros disseram assim, Jesus, versículo 25. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu. E não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. O segundo, morreu. O terceiro, morreu. O quarto, morreu. Morreu todo mundo. Aí aquela senhora foi esposa dos 7. Entendeu? Foi esposa dos 7. Vamos lá. É uma história, não é verdade. Aí olharam para Jesus e disseram, a pergunta clássica, versículo 28. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será ela esposa, porque todos a desposaram? Quer dizer, se tem ressurreição, quem é que vai ser o marido dela? Vocês não dizem que tem ressurreição? Eles, saduceus, não criam na ressurreição. Olha a resposta de Jesus. Olha que lindo. Versículo 29, a clássica. Respondeu-lhe Jesus, errais por 2 coisas. Por não conhecer as Escrituras e nem o quê? O poder de Deus. Vocês erram por 2 coisas.
Porque não sabem das Escrituras. Se soubessem das Escrituras, vocês saberiam de forma muito simples e direta que tem ressurreição sim. Jesus está falando de todo o Velho Testamento. E Jesus está afirmando, a vida aqui não termina. Tem ressurreição sim. A vida continua após a morte. E vocês erram por não conhecer o poder de Deus, por julgarem que Deus não tem poder de fazer com que os seres continuem vivendo após a morte física. Aí eles ficaram assustados e Jesus jogou na cara deles a Escritura. Versículo 30. Porque na ressurreição nem se casam e nem se dão em casamento. São como anjos no céu. Jesus joga então na cara deles alguns textos do Velho Testamento, que aqui não nos interessam, mas vamos lá. Olha que interessante. E, quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó? Onde é que está esse texto? Quando Cristo conversa com Moisés, mostrando para ele que ele podia ter confiança absoluta e plena. Ele ia tirar o povo do Egito. Por quê? Porque ele é o Deus de Abraão, Isaac e de quê? Então é o Deus que cumpriu promessas na vida desses homens e olha para Moisés e diz, vem cá, está com medo de quê, irmãozinho? Tu não está falando com qualquer um, não. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Só que Cristo fala uma coisa que ninguém esperava. Ele não é Deus de mortos, e sim de quê? Ninguém esperava isso. Ninguém esperava que Jesus dissesse que Abraão, Isaac e Jacó estavam o quê? Quem esperava isso? Sabe por que Abraão, Isaac e Jacó estão vivos? Porque Deus não é Deus de mortos. Deus é Deus de o quê? E porque a vida não termina após o quê? Isso é simples. Ele é Deus de vivos. Abraão está no paraíso. Isaac está no paraíso. Jacó está no paraíso. E Jesus disse, ó meu amigo, Deus é Deus de vivos. E ele podia dizer isso, sabe por quê? Porque ele é que é Deus. Ele sabe do estado de todos. Então, peraí, no paraíso as pessoas estão vivas? Não só no paraíso, também no inferno. E Jesus nunca brincou com a história de inferno. Em Mateus 5:22, Jesus, muito antes de falar de paraíso, Jesus já vinha falando de inferno. E ele fala mais de inferno que de paraíso. Mateus 5:22 diz assim, eu porém vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão raca será réu de sinédrio. E qualquer que lhe disser louco será réu do fogo do quê? Do inferno. Mateus 5:29, portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o, atira-o para longe de ti, pois é melhor que se perca um dos teus membros, do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Mateus 5:30, e se a tua mão direita te escandalizar, corta e tira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca, do que todo o teu corpo ser lançado no inferno. Mateus 10:28 é o texto mais pesado das Escrituras. Cristo disse assim, ó, não temais os que podem matar o corpo, e não podem matar a
alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Então, se existe, segundo Cristo, uma segunda morte, há uma segunda morte. Existe uma morte chamada física, aonde o teu espírito e alma se separam do teu corpo, mas há também uma segunda morte, aonde alma e espírito poderão padecer eternamente. E que se chama morte, o quê? Espiritual. Quando ele tenta fazer milagres em Cafarnaum, e Cafarnaum, cidade dele, não recebe, ele diz assim: e tu, Cafarnaum, que fosses erguida até o céu, serás abatida até o inferno. Porque se em Sodoma tivesse sido feitos prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Sério. Julgamento. Então, se paraíso existe, e Jesus, no dia da sua morte física, por nós, derramando o seu sangue inocente, absolutamente puro, sem pecado, se paraíso existe, foi um grande fenômeno ele falar do paraíso na hora da morte, porque ele nunca deixou de esclarecer ao povo sobre algo chamado inferno. Nunca. E aí nós chegamos num dos textos mais importantes da palavra de Deus, onde Jesus resolve ensinar um pouquinho sobre céu e inferno, sobre paraíso e sobre inferno, ou Hades. Vá comigo para Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16. Em Lucas capítulo 16, nós temos um dos textos onde mais dá briga na palavra do Senhor. Nós temos um texto que metade da cristandade diz: isso aqui é só uma parábola. O que está aqui é mera parábola e Jesus ensinando algumas verdades espirituais. Outros dizem: não, isso aqui não é uma parábola, isso aqui é uma verdade. Os nomes estão aqui, os fatos estão aqui. E vamos ser francos. Se você acreditar que aqui é uma história, Rick e Lázaro, que aqui é uma história, ou que aqui é uma parábola, uma coisa ou outra, duas verdades se manifestam aqui. Após a morte, há um local especialmente destinado aos que morreram sem Cristo, e há um local especialmente destinado àqueles que morreram com Cristo. E vamos ler, por gentileza, essa parábola, Lucas capítulo 16, versículo de número 19. Em primeiro lugar, não vou tirar a parábola do contexto. O contexto todo é Jesus falando da avareza, do amor ao dinheiro. E isso fica muito claro, porque depois que Jesus fala, vocês não podem servir literalmente ao dinheiro, vocês não podem amar o dinheiro. Lá no versículo 13, ele vem e vaticina: ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer a um e amar a outro. Ou seja, ou você serve a Deus ou às riquezas. Quem é o dono do seu coração? O dinheiro ou Deus? Deus ou mamão? Então esse é o contexto. E Jesus está dizendo: olha, riquezas foram dadas para o homem viver. Mas riquezas são dadas por Deus. Então a gente serve a Deus.
A gente busca em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. E o resto é acrescentado. Agora presta atenção. Olhe que interessante. Depois que Jesus fala sobre riqueza, os fariseus, agora não estamos vendo saduceu, estamos vendo quem? Fariseu, uma outra linha teológica. Versículo 14. Os fariseus que eram o quê? Gente que amava o dinheiro. Ouviam tudo isso e o ridicularizavam. Tadinho de Cristo, né? Eu, pelo menos, tenho essa manhã uma plateia tão boa, tão maravilhosa, e que está me ouvindo e tem sede, tem vontade de aprender. Jesus, meu amigo, metade da plateia dele era discípulo, a outra metade era judeuzinho malandro, que vivia tentando achar alguma coisa para o pegar e o ridicularizar. Então, depois, você lê em casa com calma todo o texto, você vai ver que Mateus 16 fala de dinheiro. Mateus não, Lucas 16 fala de dinheiro. E aí o que acontece? Aí Jesus fala do rico e do Lázaro, literalmente após ter ensinado sobre dinheiro, e literalmente sabendo o que se passava no coração dos fariseus, ele sabia que os fariseus eram avarentos e estavam ridicularizando ele. Entendeu? Olha que interessante. Aí Jesus vem com o rico e o Lázaro, a partir do versículo 19. Ora, havia certo homem rico, e era muito rico, né? Aqui ele ridiculariza os fariseus, porque a maioria deles eram ricos e avarentos. Havia um certo homem rico que se vestia de púrpura. Na época de Cristo, se vestia de púrpura só os riquíssimos, irmãos. Porque a púrpura não é uma cor como hoje, que nós temos trilhões de cores. A púrpura era retirada de um molúsculo que, com muita dificuldade, se achava no fundo do mar, e somente os riquíssimos tinham. Para os irmãos terem uma ideia, eles eram dominados pelo Império Romano, e só os senadores romanos e os imperadores romanos é que conseguiam se vestir de púrpura. Né? Então aqui é um homem que tem dinheiro e muito dinheiro. Daí o detalhe, né? O detalhe da púrpura. E de linho finíssimo. 99% dos moradores de Jerusalém vestiam napa, né? Aquele pano mais simples. Linho é só para rico. E linho finíssimo é para quem era rico dos ricos. E esse homem que tinha uma vida maravilhosa e que todos os dias se regalava esplendidamente, ou seja, que vivia uma vida com muita festa, muito dinheiro, muita comida, muito do bom. Esse homem, ele infelizmente morre. Aí vem um segundo personagem. E havia também um certo mendigo chamado Lázaro. Aqui não é o Lázaro, irmão de Maria e Marta, não, tá? É que Lázaro era um nome comum na Judeia. Alguns historiadores dizem que era um dos 4 nomes mais comuns da Judeia, era Lázaro, né? Aquele que foi abençoado por Deus. E esse pobre coitado, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam à mesa do rico, e os cães vinham lamber as úlceras. Acho que não tem uma descrição de uma vida mais difícil na terra. Ele era pobre, ele era mendigo, ele era doente, sua companhia eram cães que vinham lhe lamber, então, obviamente, cães também cheios de chagas, e o desejo dele era comer, pelo menos, das migalhas que caía da casa do homem rico. Então, veja que Jesus começa com uma crítica muito grande do coração desse rico. Do coração desse rico. É interessante que, de maneira alguma, se diz aqui
que o rico olhava para Lázaro, que o rico o alimentava, que o rico tinha compaixão dele. Mas são vidas diametralmente opostas. E aí, o que aconteceu? Aconteceu que os dois morreram. Versículo 22. E morreu o mendigo, e foi levado pelos anjos para o seio de pai Abraão. Morreu também o rico, e foi sepultado. E lá no seio de pai Abraão, o que acontece? No inferno, estando em tormentas, levantou os olhos e viu de longe a Abraão e Lázaro no seu seio. E chamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda que Lázaro molhe a ponta do dedo e me refresque pelo menos a língua, porque estou atormentado. E disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente males. Agora, porém, aqui ele está consolado e tu em tormentas. O primeiro grande problema aqui é você querer interpretar aquilo que a própria palavra de Cristo não disse. Então, muitos aqui olham para essa passagem e dizem assim: então os pobres estarão nos céus e os ricos estarão no inferno. Jesus diz que tem 2 locais após a morte e que imediatamente quem é rico está no céu e quem é pobre está no inferno. É essa a interpretação? Não. E Jesus teve cuidado com esta interpretação, tanto é que quem desempenha a função central no local chamado paraíso é Abraão. E Abraão é quem? Um dos homens mais ricos que existiu na face da terra. Então não é o critério riqueza e pobreza que te leva para o céu. E Jesus aqui não deixa até esse momento claro qual é o critério que botou um no céu e um no inferno. Até esse momento. Já Jesus explica porque um está no céu e outro no inferno. Mas até aqui não é isso. Você não pode pegar o versículo 25 e dizer que um está no céu porque tinha muitos bens na vida e gozou, e não gozou, e o outro está no inferno porque tinha bens e acabou gozando. Não, porque Abraão, que era riquíssimo, estava no céu. Então, o critério aqui não é econômico para estar no céu ou no inferno. Uai, então qual é o critério? O que Jesus está dizendo aqui? Bem, o rico estava em tormentas. O rico estava em tormentas enormes. E o rico desejava, pelo menos, que Lázaro, que estava no seio de pai Abraão, ou seja, no paraíso, gozando de favores, pelo menos molhasse o dedo para diminuir o tormento dele. Ai, pastor, então, nesse estado intermediário aqui, inferno e céu, a gente vai estar com corpo e tudo? Não. Jesus também não está ensinando isso. Não, mas está dizendo aqui que é para pegar o dedo, então, ele estava com o dedo. E é para molhar na água, para tocar na língua do outro, então o outro estava com língua. Não. São expressões para que o público pudesse entender, ouvir e discernir. Porque o próprio Jesus antes já tinha ensinado que este local aqui é um local intermediário e que no Velho Testamento ele deixa claro isso, o corpo está enterrado, o corpo está acabado, o corpo está morto. E o corpo um dia ressuscita. Então, eu não posso interpretar que neste lugar aqui vai ter corpo porque tem alguém com língua que está com sede e o outro vai molhar o dedo. Não posso, porque no Velho Testamento o próprio Cristo já tinha nos dito que o corpo padece completamente. Padece completamente. Então, peraí, então o que significa, pelo amor de Deus, essa história de molhar o dedo e simplesmente vir com um pouco d'água? Significa que nesse lugar
em que as pessoas estarão após a morte, é um local de consciência, ou de sofrimento, ou de felicidade. E de plena consciência, porque o rico olha para o outro lado e vê Lázaro, e reconhece Lázaro. E sabe que aquele é o mesmo que estava na frente da casa dele, e ele nunca deu o mínimo, que eram as migalhas dos pães que caíam da sua mesa. É consciência. Consciência. Não se perde consciência. Se tem consciência dos fatos. Se tem consciência de por que lá está. Ninguém vê aqui o pobre do rico, reclamando, por que eu estou aqui? E ninguém vê Lázaro aqui dizendo, ué, o que eu estou fazendo aqui? Porque aquela velha história, se Lázaro não tivesse consciência de por que estava lá, ele poderia estar dizendo, poxa, que bom, estou aqui, dancei a vida inteira e estou aqui, né? E se o rico não tivesse consciência, o rico estava reclamando. Você já viu alguém rico que não reclama? A gente pobre é que fica com um pouco de medo de reclamar, mas rico? Ah, meu amigo, rico reclama de tudo. Entendeu? É o que os pais dizem para os filhos. Rapaz, está reclamando de quê? Eu não tinha nem isso, nem aquilo. O moleque tem 10 tênis aí, reclama porque não tem o 13º. Entendeu? Rico reclama. E o rico aqui não reclamou, ele tinha consciência de por que estava lá. E olha que interessante. Aí o rico pede, versículo 26. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para o outro lado não podem. Então é um estado que você chegou, você não consegue sair de lá para o outro lado. Então não tem purgatório. Se o bichinho está no inferno, é no inferno que vai ficar e vai aguardar ali até ser lançado no lago de fogo e enxofre. Se está no paraíso, é no paraíso que vai ficar e vai aguardar ali até ser ressuscitado para ir para as bodas do Cordeiro, toda a lição 8 e 9 que nós já vimos. Então escute, consciência plena. E um sofrendo e o outro se alegrando. Agora olhe que interessante. Então replicou, Pai, eu te imploro que mandes a minha casa paterna, porque eu ainda tenho 5 irmãos, para que dê o testemunho a fim de que não virem também para este lugar de tormento. Preste atenção. Pai Abraão, eu estou aqui e é justo. É isso que ele está dizendo. Agora, manda alguém lá avisar meus 5 irmãos, porque os malucos estão tendo a mesma vida que eu estou tendo. E se eles continuarem, eles vão vir para cá. É isso que o texto está dizendo. Avisa que existe e que a gente interpretou errado e que levou a vida errada e que levando a vida errada se quebrou todo. Avisa. Olha o que Abraão diz. Respondeu Abraão, eles têm Moisés, os profetas, que ouçam. Você sabe por que aquele rico estava no inferno? Não ouviu Moisés, não ouviu os profetas. Sabe por que Lázaro estava no paraíso? Porque mesmo com toda a dificuldade da vida que tinha, ouviu Moisés, ouviu os profetas. Gente, as escrituras nos foram dadas não foi à toa.
E aquele rico reconhece isso, a vida absolutamente louca e desregrada dele. Absolutamente louca e desregrada. Irmãos, é simples. Quer caminhar para o inferno? Não abra a sua Bíblia. Quer se encontrar com Cristo e dizer, vem sofrer? Deixa a sua Bíblia de canto. Não creia no que ela diz. Não viva de acordo com ela. É simples. Escute, é muito sério o que eu vou dizer agora. Quem brinca com a palavra de Deus está brincando com fogo. Porque Deus resolveu estar em sua palavra. Deus resolveu dizer que cumprirá a sua palavra. Pode ficar tranquilo. Gente, não é à toa que a gente tem leitura bíblica diária. Não é à toa que a gente está no 2º ano lendo a Bíblia agora pela 2ª vez. Você está entendendo? Isso tem que entrar no meu coração e no seu coração. Gente, é tão simples o texto. Ouça Moisés e os profetas. Ninguém vai sair daqui para lá, não. Aí aqui quebra espiritismo. Quebra tudo que é ismo. Que ninguém vai descer. Irmãos, meu Pai não vai aparecer aqui para dizer quão bom é o paraíso. Você quer saber quão bom é o paraíso? Abra Moisés e os profetas. E hoje, não se esqueça de Hebreus. Havendo Deus outrora falado aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias, nos fala por quem? Acabou. Vai comer o Novo Testamento. Vai engolir o Novo Testamento. E vai crer no que ele diz. Olha que interessante. Só que o rico insistiu. Marco Aurélio, quem insiste, está consciente, está entendendo, está pedindo, está falando. Não existe essa história de sono da alma. Na quarta-feira, pastor Cícero vai pegar todo esse assunto à luz do Velho Testamento e passar para nós e mostrar a grandiosidade do que Cristo fez. Eu primeiro estou te passando o que Cristo fez, para que você entenda melhor, na quarta-feira, todo o trabalho do pastor Cícero. E aqui, pastor Cícero vai falar umas coisas muito interessantes. Não perca. Mas olha que interessante. Ele ainda insiste, não, pai, Abraão, versículo 30. Se alguém dentre os mortos for ter com ele, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu, se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém entre os mortos. Deus nos fala por sua palavra. E acabou. Agora preste atenção, o que um texto desse está nos mostrando? Eu não estou indo a fundo no texto. O que um texto desse está nos mostrando? Está nos mostrando que depois da morte, sim, segue-se o juízo. Houve um juízo para esses dois personagens estar aqui. O juízo foi feito de acordo com a lei e os profetas. Segundo a palavra de Deus, foi feito de acordo com a palavra de Deus. Então, quem está de acordo com a palavra de Deus tem esse local garantido após a morte.
E aí o que acontece? Algo extremamente simples. É um local onde se vê, se fala, se entende, se discerne, sente-se sofrimentos. Meu Deus, pastor, é sério, é sério. E obviamente, como lhe ensinei na primeira aula, é um estado intermediário. Por quê? Porque você se lembra do que em 1 Tessalonicenses. Vamos lá? Oh, que livro rico. 1 Tessalonicenses. Capítulo 4. Será que eu errei o texto? Ressuscitaremos? Eu sempre tive ele na cabeça, gente, estou ficando velho. É 4:13, não é? Isso! Não estou ficando velho. Ainda estou ficando um velho de consciência. Vamos lá. Então existem dois locais para onde eu vou em razão de juízo. E eu fico com plena consciência nos dois. Olha o que diz 1 Tessalonicenses 4:13. Não queremos, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Ai, pastor, mas aqui está dizendo dorme. Quem dorme não tem consciência. Quem dorme não sabe o que está acontecendo. Quem dorme... Calma, já te explico. Para que não vos entristeceis como os demais que não têm esperança. Pois cremos que Jesus morreu e ressuscitou. Assim Deus, mediante Jesus, trará juntamente em sua companhia os que dormem. Mas espera aí. Jesus trará, não já está na companhia de Jesus? Segundo o que Jesus ensinou. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto nós os vivos, que ficarmos até a vida do Senhor, de modo algum precederemos aos que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá e os mortos ressuscitarão primeiros. Espera aí, pastor. Mas aqui está falando do corpo. Parabéns. O corpo é que dorme. E é uma expressão de eufemismo para não magoar os irmãos. Porque é mais bonito dizer que o corpo dorme do que está morto. Vamos lá. A memória do meu pai. Alguém aqui gosta de saber que no caixão do meu pai só tem ossos e talvez cabelos? Isso não te agride? Não é mais bonito quando você vai ao túmulo do teu pastor que você ama? Às vezes olhar e sentir um pouco de saudade. Não é mais bonito você dizer, ele dorme. Não dói menos? Não dói menos? Ah, pastor, então peraí. Todos os textos bíblicos que falam de que o crente está dormindo, então, à luz de todo o contexto da palavra de Deus, está falando do corpo de regra. Sim, está falando do corpo. Porque o espírito está muito bem vivinho no paraíso, esperando o quê? Adivinha? O dia de 1 Tessalonicenses 4. O soar da trombeta. E aí eu não sei como Jesus vai fazer isso com meu pai. Eu sei que meu pai vai ter um novo corpo. E ele que já está em gozo, felicidade. Que eu não penso que meu pai está sofrendo, não.
Meu pai está como Lázaro, no seio de pai Abraão, no paraíso. Felicidade e gozo. O corpo se junta com o espírito, Marco Aurélio. E ele sobe para as bodas do Cordeiro, para receber o galardão, para o casamento, para a vida eterna. E depois ele desce com Cristo para salvar Israel no final da grande tribulação. E papai vai reinar 1000 anos com Cristo. Depois de 1000 anos, Satanás é solto. Vem a batalha final. E papai vai reinar eternamente com Cristo. E não só ele. Cada um de nós que aprendemos a palavra também. É lindo, não é? Não é lindo? Agora, peraí, pastor, então, quando eu pegar um texto, os que dormem em Cristo e tal, é para não chocar tanto, tá entendendo? E é o corpo, porque o próprio Jesus já deixou claro que alma e espírito estão todo mundo consciente. Absolutamente consciente. Completamente consciente. Agora, pastor, e aqui é quem dorme com Cristo e quem dorme sem Cristo. Irmãos, como os meninos dizem, está no sal. Pensa uma galerinha que já está sofrendo. Pensa uma galerinha que se pudesse voltar, já teria voltado e dito, ó, vai para a lei dos crentes. Não é assim que eles falam? Vai para a lei dos crentes. Os crentes sabem o que estão falando. Acorda, maluco, não vem para cá onde eu estou não, que eu estou em agonia. Esse rico aqui, o que vai acontecer com ele, hein, pastor? Deixa eu te mostrar o que vai acontecer com ele. Ele está no inferno. E Apocalipse 20 diz o que vai acontecer com ele. Ele já está sofrendo, tem consciência, a coisa está pesada para o lado dele. E em Apocalipse 20, diz de forma muito clara o que vai acontecer com ele. Apocalipse 20, versículo 11 em diante diz: E vi um grande trono branco e achava escrito nos livros. Deus tem anotado tudo. E deu o mal aos mortos. A morte e o além entregaram os mortos. E foram julgados um a um segundo suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Essa é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado dentro do lago de fogo. Aqui é como se Deus ainda pegasse essa galera que está aqui no inferno, ainda desse uma olhada de novo no livro da vida. Deixa eu ver se eu não olhei errado. Mas não vai encontrar o nome de ninguém desses no livro da vida. Pastor, então o que estava ruim pode piorar? Adivinha? Adivinha? Se o inferno, onde eles estão hoje, vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, adivinha se pode piorar? Então, quem crê na destruição da alma, não. Jesus disse, lá haverá choro, ranger de dente e sofrimento pela eternidade. Sofrimento pela eternidade. Não tem essa de destruição da alma, não. Porque o que o pecador mais deseja é realmente a destruição dele. É o que ele quer. Ele quer a destruição completa dele e acabou. Tem dessa, não.
é choro, é ranger de dentes, eternamente. Pastor, só tenho uma dúvida final. Tá. Então, todos os textos que falam em sono, na verdade, lendo o contexto e tudo que Jesus ensinou, eles, na verdade, estão falando do corpo de alguém, que realmente um dia vai despertar ou para a vida eterna ou morte eterna. E a gente fica nesse estado intermediário com muita consciência de tudo, sabendo que uns se levantarão para a vida e outros para a morte. Só que tem um texto que me intriga, pastor. Tá, qual é? É o de Eclesiastes capítulo 9. Ah, é só esse? E eu tenho vários outros que me intrigam também. Graças a Deus pelo Novo Testamento. Porque a gente tendo o Novo Testamento, a gente consegue entender algumas coisas, né? Em Eclesiastes capítulo 9, pastor, lá no versículo 5, diz tudo que você ensinou. Será mesmo? Vamos lá. Eclesiastes 9 diz assim, vamos até o versículo 9. Deveras me apliquei a todas estas coisas para claramente entender tudo isso, que os justos e os sábios e os seus feitos estão nas mãos de Deus. E se é amor ou se é ódio que está à sua espera, não sabe o homem. Tudo lhe está oculto no futuro. É mesmo? Está tudo oculto de nós no futuro? Talvez estivesse oculto para ele. Cristo, graças a Deus, veio e deixou muito claro. E aí Salomão continua. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro. Assim, ao que sacrifica, como que não sacrifica. O bom pecador, ao que jura, como que tem juramento. Este é o mal que há em tudo que se faz debaixo do céu. A todos sucede o mesmo. O que é o mesmo? Todos vão morrer. Ele está depressivo, esse homem, né, Pereira? Esse homem aqui está tadinho. Também o coração dos homens está cheio de maldade. Nele há desvarios enquanto vivem. Depois, rumo aos mortos. Para o que está entre os vivos, há esperança, porque mais vale um cão vivo que um leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas o morto não sabe coisa alguma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque sua memória jaz no esquecimento. Ué, sério? Engraçado como Cristo pega esse texto e coloca no seu devido lugar, né? Dizendo, não é bem assim não, amiguinho. Que visão pessimista é essa? Amor, ódio e inveja, para ele já pereceram. Para sempre não tem ele parte em coisa alguma do que faz debaixo do sol. Vai, pois, come com alegria teu pão, bebe teu vinho, pois Deus, já de antemão, se agrada das tuas obras, em todo o tempo sejam alvas as suas vestes, e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas todos os dias da tua vida, os quais Deus te deu debaixo do céu, porque essa é a porção da vida, pelo trabalho com que te afadigas debaixo do sol. Tudo quanto vier na tua mão para fazer, faze-o conforme tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Uai, mas aí não está desdizendo tudo? Não, irmãos. Aqui você tem alguém
que está olhando o ato fúnebre de uma outra pessoa. E quando você olha o ato fúnebre de outra pessoa, o que você vê? Você vê um outro que não fala, não vê, não mexe, não entende, e acabou tudo. E imediatamente o que você faz com você? Bota as barbas de molho. Pelo menos nesse dia você diz assim, meu Deus do céu, eu tenho que viver. Porque acabou tudo para ele. Aqui você tem um texto de Salomão para ensinar a gente uma coisa. Não deixa de fazer em vida aquilo que você pode fazer. Porque depois da morte você não vai mais fazer. Então, vai comer sorvete. Vai se lambuzar com chantilly. Vai beijar tua esposa. É mais ou menos assim. Meu amigo, ao invés de você ficar a semana inteira brigando com sua esposa, vá beijar essa mulher, pelo amor de Deus. Porque quando você estiver aqui, acabou o beijo. Tem que ser idiota. É isso que ele está dizendo. Ai, Coca-Cola mata. Mata. Ah, qual o problema de tomar uma vez? Daniel. Está entendendo? É isso que ele está dizendo. Ele não está mandando você plantar cannabis sativa e se satisfazer. Cannabis sativa é maconha. Ele não está mandando fazer isso. Mas ele está dizendo, ó, debaixo do sol tem tanta coisa linda e lícita. E você fica nessa vida pacanha, mão de vaca. Não aproveita um dia. Não aproveita uma noite. Não sai um dia de férias. Porque senão, eu vou perder dinheiro. Não compra uma roupa bonita para a mulher. Por quê? Porque tem que economizar para ter o carro. Mas vale o carro que a roupa. Gente, como é que alguém pode passar uma vida inteira sem fazer uma chapinha? E tá bonita para o marido uma vez na vida? Ai, mas a chapinha, pastor, tá, a depender do que eu quero, é mais de R$100. Meu pai do céu. Ai, pastor, não sei. Eu estou aqui em Santa Catarina e eu acho que o Beto Carreiro é do diabo. Porque tem uma montanha-russa que ela tem o formato do chifre do capeta. Por Cristo, meu irmão. Vai numa montanha-russa uma vez na vida. Mas, pastor, eu vou sair todo, diríamos, molhado. Ótimo, leva uma roupa, reserva. E troca. Vai numa montanha-russa na vida, pelo amor de Deus. Ai, pastor, eu não sei nadar, mas eu queria tanto ver o mar. Mas se eu for ver o mar, aí eu vou gastar tanto. Ai, tem IPVA, IPTU, IP. É tanto imposto, né? Pelo amor de Jesus, rapaz. Divide esse ano o IPTU e o IPVA e vai para a praia. Em nome de Jesus. Sente o cheiro do mar, em nome de Jesus. Ainda diz glória a Deus. É isso que ele está dizendo. Ele não está dizendo, gente,
A Bíblia é um todo, a Bíblia interpreta a Bíblia. Ele não está dizendo que não tem mais nada, que acabou tudo. É lógico que eu estou vendo alguém enterrado. É a imagem dele. Ele viu alguém enterrado e ele disse, acabou. Aí ele olhou para ele e disse, eita ferro, e eu, hein? Vai viver. Você pode ver que o ar pessimista dele termina quando ele diz assim, vai, pois, e come com alegria o pão e bebe gostosamente do teu vinho. Porque Deus se alegra nisso. Deus se alegra nisso. Rapaz, pega aquela lasanha abençoada, gloriosa, cheia de queijo e óleo, e diz glória a Deus. Pastor, mas eu estou com as veias tudo entupidas. Você não vai comer lasanha todo dia. Mas no final do ano, não comer uma lasanha? Ai, pastor, como é que eu faço? Aqui está dizendo, goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da tua vida, fugaz. Pastor, estou tentando cumprir essa ordem. Tanto é que toda noite eu chego lá e digo, amor, e aí, é hoje? É hoje, meu bem? Ela de vez em quando escorrega, foge e tal. Uai, cara, compra uma flor. A flor está cara, pelo amor de Jesus. Compra uma flor para essa mulher. Leva ela para passear. Engana a bichinha. Entendeu? Dá sorvete para ela. Entendeu? Se a bichinha é difícil, dá uns beijinhos. Agora, enquanto você ficar segurando dinheiro para ter o carrão, e ela tadinha, com pano de chão, vestindo pano de chão, aí tu não vai ter amor de mulher nunca. Então, não tem contradição. Tem alguém olhando, é a linguagem fenomenológica. A Bíblia está cheia de textos com linguagem fenomenológica, em que Deus permitiu o autor, até por inspiração sagrada, a escrever o que ele via. Por exemplo, não foi lindo o comentário do pastor Fernando, ali em Josué, quando Josué falou e o sol parou? Ele explicou para a gente, não é o sol que parou, é a terra que parou. Mas porque Deus permitiu botar, o sol parou? Porque Deus é Deus. E Deus permite que a linguagem humana esteja, para provar que Ele usou o homem. É simples. O que parou foi a terra, não o sol. Mas até hoje a gente diz, rapaz, o sol está meio paradinho, né? E ninguém reclama. Aí quando é Bíblia, todo mundo reclama. Gente, aqui está uma linguagem fenomenológica. É a linguagem de alguém que está vendo o outro morto e está dizendo, rapaz, a vida é terrível. Deixa eu dar um aviso para os meninos aqui, ó. Vai viver, vai viver, vai viver. Tá? Por quê? Porque o próprio Velho Testamento tem uns textos. Rapidamente, deixa eu te mostrar um texto aqui muito interessante. Isaías 14. Pega comigo Isaías 14. Eu não sei se o pastor Cícero vai explorar esse texto na próxima quarta. Mas deixa eu te mostrar uma coisa aqui. Olha que interessante. Isaías 14, lá no versículo 9, diz assim, ó.
O além desde o profundo se turba por ti, para sair ao encontro na tua chegada. Ele, por tua causa, desperta as sombras e todos os príncipes da terra, e faz lembrar dos seus tronos a todos os reis das nações. Então está dizendo que tem um além, e que todo mundo que vai para o além tem consciência. Olha o versículo 10. Todos esses respondem e te dizem: tu também, como nós, estás fraco? É semelhante a nós? Derribada está a cova, a tua soberba, também o som da tua harpa. Por baixo de ti, uma cama, e os vermes são a tua coberta. Aí vem um texto que tem dupla aplicação, e do versículo 15 ao 17, contudo serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo dos abismos, e os que te vierem te contemplarão, hão de fitar-te e dizer: é este o homem que fazia estremecer a terra e tremer os reinos, que punha os mundos como deserto e assolava suas cidades, e seus cativos não deixavam de ir para as suas casas. Existem historiadores que dizem que esse texto aqui, é um dos vários textos no Velho Testamento que demonstra que alguém tem consciência do que acontece após sua morte. Aqui é um rei que vai morrer e que encontra outras almas lá no Hades, e o pessoal diz: ih, rapaz, mas tu tá assim igual a nós, hein? Era tu que fazia tudo e agora tu tá acabadinho aqui como a gente, é? Quer dizer, você tem textos e mais textos. Eu poderia multiplicar, não vou multiplicar. E graças a Deus por Cristo e pelos apóstolos que nos deixaram todo o entendimento sobre a vida após a morte. Então, irmãos, toda vez que você pegar um texto, porque adventistas pensam contrário da gente. Toda vez que você encontrar um texto que diga que tudo acaba com a morte, que tudo termina com a morte, leia o contexto desse texto, pegue esse texto e compare com todo o Novo Testamento. E você vai ver que a vida continua após a morte, ou com Deus ou sem Deus. Infelizmente, a vida sem Deus se chama morte eterna. E olhe que interessante, muito interessante. Você não se esqueça que todos os textos do Novo Testamento que disse e dormiu, não é sono de alma. Porque nós teremos plena consciência, absoluta consciência, de tudo. Até mesmo antes da ressurreição. Isso significa, então, que está se referindo ao corpo. Extremamente simples. Não há problemas quanto a isso. É o início de conhecimento. Você deve ler bastante, estudar bastante, se aprofundar. Mas era fundamental que pudéssemos entender como é que a gente fica entre a morte e a ressurreição. Então, uma coisa para o meu coração e para o seu coração. Vamos crer no Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque só quem pode dizer o que está lá do outro lado é quem de lá já veio. E eu creio, aqui é uma posição minha, não precisa ser a sua. Eu creio que Mateus 16 não é só uma parábola, mas é exatamente uma realidade que Cristo talvez viva todos os dias. Com gente chegando, estando no inferno, e dizendo: tem como diminuir o sofrimento? Tem como avisar para os outros? A história contada por Cristo não foi à toa. E não foi só para nos fazer refletir como as riquezas nos afastam de Deus. Porque o final dessa parábola é: a riqueza pode te afastar
tanto de Deus que você fica sem ouvir Moisés e os profetas e agora o próprio Cristo, porque Cristo falou de Mamon. Foi o único Deus que Cristo deu nome fora Deus. Foi o único, as riquezas. Então é tomar cuidado com as riquezas, irmãos, porque elas nos podem afastar tanto de Cristo, que Moisés, profetas e Cristo não falam mais nada para a gente, e a gente caminha de tal forma que o inferno é o destino. Tomar cuidado com isso. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos o quê? De Deus. Nem exploramos o texto daqueles mártires da grande tribulação que ficam debaixo do trono ali, ó, dizendo, e aí, até quando vai vingar a gente? Nem exploramos esse. Mas eu creio que os irmãos tiveram uma noção muito boa de tudo aquilo que nos espera. E sabe por que Jesus falou tudo para a gente, o que está nos esperando? Porque desde o Velho Testamento ele diz que não pode esconder de seus amigos o que pretende fazer. Ele conversa com Abraão e disse, posso esconder de Abraão? Não vou esconder. E ele diz para a gente, já não vos chamo de servos, mas de amigos. Porque o servo não sabe o que faz ao seu Senhor. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado por tudo que tu nos ensinastes. Como é bom ser amigo, Deus. Tu nos falastes tudo. Ó Senhor, não nos deixa desviar nem para a direita e para a esquerda. Ajuda-nos a amar a tua palavra, viver a tua palavra, entender a tua palavra, discernir a tua palavra. Ajuda-nos a viver nela. De tal forma que as riquezas não nos levem para outros caminhos. Senhor, muito obrigado pelo estado intermediário de graça, felicidade e alegria. Nós cremos, Senhor, que quando morrermos, se morrermos, nós teremos a alegria de estar como Lázaro, no seio de Pai Abraão, no paraíso, gozando já das bênçãos. E, Senhor, cremos que ressuscitaremos, como está em 1 Tessalonicenses 4:13 em diante. E cremos, Senhor, como estudamos na lição 8 e 9, cremos no corpo glorificado, cremos nas bodas do Cordeiro, cremos no julgamento para os galardões e cremos nos galardões. Então, louvado seja o teu nome por tão grande misericórdia. Obrigado, ó Deus. Amém. Amém.